Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do canal Marfim, agora voltado à inauguração do tópico análise de custos com Microsoft Excel. O que pretendo fazer agora com este vídeo é demonstrar como representar o ponto de equilíbrio contábil fazendo uso do gráfico de dispersão com linhas suaves. Então, para começar, veja como eu estruturei aqui essa pequena planilha. Pontos de 1 a 21, aqui, e quantidade produzida e vendida, vendas, volume monetário, custo fixo, custo variável, custo total e o LAGI, lucro antes dos juros do imposto de renda. Para construir o gráfico, precisamente são necessários preço de venda, custo variável e custo fixo. Para calcular o ponto de equilíbrio contábil, em suas versões física e monetária, portanto, ponto de equilíbrio contábil físico e o ponto de equilíbrio contábil monetário, antes é preciso especificar aqui embaixo os valores da mais contribuição unitária monetária e da mais contribuição unitária percentual. Mais contribuição unitária monetária, simples. Preço de venda menos o custo unitário. E a mais contribuição unitária percentual, a mais contribuição unitária monetária dividida pelo preço de venda. Pronto. R$40 e 40%. Isso com preço de venda de 100 e custo variável unitário de 60. O ponto de equilíbrio contábil físico igual custo fixo dividido pelo valor monetário da margem de contribuição. Aqui, portanto, são necessárias 2.500 unidades vendidas, produzidas e vendidas ao alcance do ponto de equilíbrio contábil. Quanto ao monetário, ponto de equilíbrio contábil físico vezes o preço de venda. Pronto. Por enquanto só. Agora, vamos entender a lógica em torno deste pequeno trecho da planilha, de modo que você compreenda exatamente como fazer o gráfico, sem errar. Observe. Para a quantidade de produção e venda inicial, vou considerar valor zero, nulo. Do 2 em diante, vou pegar o valor anterior, somar com o ponto de equilíbrio contábil dividido por 10. Muita atenção nesta hora. Por qual motivo dividir o ponto de equilíbrio contábil físico por 10? Bem, simplesmente porque este valor deve ser adotado como escala, a variação da quantidade produzida e vendida. Agora, por que 10? Especificamente 10? Porque eu defini 10 pontos antes do ponto de equilíbrio contábil, aqui, e 10 pontos depois do ponto de equilíbrio contábil. Deixei a posição 11 para definir aqui o valor do ponto de equilíbrio contábil. Então, se você escolher 20 pontos antes e 20 pontos depois, a escala, o valor anterior, mais o ponto de equilíbrio contábil físico deve ser dividida por 20. No caso aqui eu escolhi 10 antes e 10 depois, ponto de equilíbrio contábil dividido por 10. Antes de prosseguir,
congelar com F4 a célula A12, desta forma, e pode arrastar até o final. Pronto. Na posição 11, observe, é exatamente o valor correspondente ao ponto de equilíbrio contábil físico. Por que isto vai acontecer sempre? Porque eu defini como escala o valor do ponto de equilíbrio contábil dividido por 10. Então, na posição 11, é o próprio valor do ponto de equilíbrio contábil, já que na posição 1 eu comecei com 0. Lembrando que o valor 10 não é uma regra. Você pode adotar quaisquer valores, desde que a quantidade de pontos antes do ponto de equilíbrio contábil seja a mesma quantidade de pontos após o ponto de equilíbrio contábil. Função vendas. Quantidade produzida e vendida vezes o preço de venda. Preço de venda fixado, F4. Valor do custo fixo, fixado. Arrasta até o final. Custo variável monetário. Quantidade produzida e vendida vezes o custo variável unitário aqui. No caso é o custo variável total. Com o custo variável unitário a célula B4 fixa. F4. Puxa até o fim. Custo total. Custo fixo mais o custo variável. Sem fixar nenhuma das células. Até o final. E o LAGI, vendas menos o custo total. Puxei até o final. Daqui já dá para tirar algumas conclusões. Ponto de equilíbrio contábil, 2.500 unidades. Valor monetário das vendas igual ao custo total. Portanto, o LAGI igual a 0. Agora, dois gráficos podem ajudar bastante a ilustrar o ponto de equilíbrio contábil. Primeiro, o que relaciona quantidade produzida e vendida como variável independente, x, com vendas, variável dependente, e custo total, para identificar justamente o equilíbrio entre vendas e custo total no gráfico. Clicar numa célula em branco aqui, começando portanto a fazer o gráfico, inserir gráfico de dispersão, terceira opção, dispersão com linhas suaves. Em qualquer parte do gráfico, lado direito do mouse, selecionar dados, adicionar, nome da série, ponto de equilíbrio contábil, valores de x, nível de atividade, de 0 até 5.000, valores de y, vendas. Então temos aqui a função vendas agora. Nome da série. Melhor botar vendas aqui. Valor monetário. Pronto. Adicionar. Nome da série. Custo total. Valores de x continua. Nível de atividade, valores de y, a coluna custo total. Vem aqui. Adicionar, agora sim, nome da série. Ponto de equilíbrio contábil. Valor de x, o valor físico do ponto de equilíbrio, sozinho. Valores de y, o valor sozinho ou das vendas no ponto de equilíbrio contábil ou do custo total no ponto de equilíbrio contábil. No caso são iguais. Então tanto faz você usar G
14 como J14, tanto faz. Tá, G14. Então, por enquanto, o gráfico tem esta aparência aqui. Função vendas, função custo total. Ponto de equilíbrio não aparece ainda, mas basta clicar no gráfico, formatar, lá no final. Nas opções de formatação, escolher série ponto de equilíbrio contábil, PEC. Veja que é destacado aqui o valor, na interseção entre as funções. Clique em formatar a seleção. Aqui nas opções, marcador, opções de marcador, interno. Eu vou escolher aqui esse marcador, vou aumentar o tamanho dele para dar mais destaque. Pronto. Mais uma versão para o gráfico do ponto de equilíbrio contábil. Com as funções receita total e custo total. Clique novamente no valor, aliás, no marcador correspondente ao ponto de equilíbrio contábil. Então, formatar, no caso, design, adicionar elemento do gráfico, rótulo de dados, mais opções de rótulo de dados. Última opção aqui da lista. Habilite valor de X, Y e nome da série. Separador, escolha nova linha. Uma aparência já bem melhor do ponto de equilíbrio contábil. Representação gráfica do ponto de equilíbrio contábil, a tradicional, que é o cruzamento, ponto de interseção entre as funções receita total e custo total. Bem, eu prefiro retirar as linhas de grade. Vou escolher aqui algumas. Com o lado direito do mouse, clique no eixo vertical, formatar eixo. Para melhorar ali o espaço, vou deixar 100 casas decimais. Clicando no gráfico Design, adicionar elemento gráfico. Título do eixo horizontal principal. Bem, aqui fica nível de atividade. De novo, repito o procedimento, só que agora o título do eixo vertical. Vou representar apenas, são duas funções. Apresentar que o eixo traz valores monetários. Pronto. Deixa eu tirar aqui o contorno. Esta é uma das formas de você representar a conta de equilíbrio contábil em análise de custos, utilizando o gráfico do Microsoft Excel. Vou ajeitar aqui, só para ajeitar essa parte final aqui, então. Número com 2 casas decimais, em ordem. Pronto. Primeira representação aqui, você também pode inserir as outras funções, caso você queira. Bem, deixa eu pegar logo essa primeira versão, Ctrl C, copiar aqui, logo abaixo do de cima, do primeiro gráfico, pronto. Seria a função custo variável. Selecionar dados, adicionar, nome, vou abreviar aqui, custo variável, valor de X continua o mesmo, nível de atividade, valores de Y, os valores do custo variável, primeiro ao último. Okay. E dá para inserir também o custo fixo, adicionar, nome da série C, custo fixo, valores de X
Mesma coisa, não muda. Valores de Y. Custo fixo. É mais comum os livros apresentarem aqui esta versão. Receita total, custo fixo e custo variável. Esqueci de colocar a legenda aqui, mas nada de pânico. Clique no gráfico, design, adicionar elemento gráfico, legenda. Na legenda, parte inferior, vai ficar sobre o título do eixo, mas é só ajustar manualmente mesmo, não tem problema. Aqui também legenda, parte inferior, e ajusta manualmente para não dar problema aqui no gráfico, ficar com uma boa aparência. Então, se você quiser utilizar apenas a interseção entre receita total e custo total, primeira versão. Caso você queira algo mais didático, segunda versão. A segunda versão, lógico, é bem mais didática. Você consegue enxergar bem nela vendas, receita total, custo fixo e custo variável. Outra forma de tratar graficamente o ponto de equilíbrio contábil, representar graficamente o ponto de equilíbrio contábil, é a relação entre nível de atividade e laje. Começando, portanto, seria gráfico de dispersão, a última alternativa. Do lado direito do mouse, selecionar dados, adicionar, nome da série. Laje mesmo. Valores de X, nível de atividade completo. Valores de Y, os valores do laje, a sequência correspondente. Y aqui. Ok. Muito comum também este gráfico para representar o ponto de equilíbrio contábil. Relação entre nível de atividade e laje. Bem, começando agora a ajeitar a aparência dele. À direita do mouse no título, excluir, linha de grade também. Horizontal e vertical, prefiro assim. Faltou um pequeno detalhe aqui. Inserir o ponto. No caso, 2.500 para X, 0 para Y. Na direita do mouse no gráfico, selecionar dados. Entrada de legenda série adicionar. Nome da série. Ponto de equilíbrio contábil. Valores de X. Somente 2.500. Valores de Y. Somente 0. Mais uma vez, você não vai conseguir enxergar de primeira o ponto correspondente ao ponto de equilíbrio contábil. Então, com o gráfico selecionado, formatar, e nas opções série PEC, ponto de equilíbrio contábil, formatar a seleção, buscar opções de marcador, marcador interno, deixa eu botar esse aqui, aumentar o tamanho, pronto. Pronto. Primeira versão. Agora, você pode ajeitar do jeito que você quiser. Com a direita do mouse, no eixo vertical, formatar eixo. Formatar eixo aqui. Número. Sem casas decimais.
clique no marcador correspondente ao ponto de equilíbrio contábil. Design, adicionar elemento gráfico, rótulo de dados. Mais opções, rótulo de dados. Em opções de rótulo, nome da série, valor de X, valor de Y, separador, nova linha. E vai ficar assim. Aqui embaixo, número. E é isso. Design. Título do eixo horizontal principal. No caso, nível de atividade. Mais uma vez. Ordenada. Não agir. A única função do gráfico. Também não acho necessário, mas ajustar manualmente para ele aparecer a legenda, Lagi e o ponto de equilíbrio contábil. Portanto, finalizar tirando aqui o rótulo, no caso o contorno. Pronto. Temos, portanto, agora 3 opções a abordagem do ponto de equilíbrio contábil em gráficos do Microsoft Excel. No caso, repito, utilizei o gráfico de dispersão XY. Caso você mantenha esse padrão dos 10 pontos antes e dos 10 pontos depois do ponto de equilíbrio contábil, veja o que acontece. Para qualquer situação, para qualquer exercício, exemplo, você pode utilizar a mesma planilha sem alterar. Exemplo, preço de venda 80, custo variável unitário de 40. Custo variável unitário de 50. Nos gráficos. Preço de venda de 120. Custo variável unitário de 30. Custo fixo de 400 mil. Aqui, preço de venda de 120, custo variável unitário de 30. Depois de padronizar os pontos e feita corretamente aqui a escala, isso é muito importante, não se esqueça disso. A escala é determinada com base na quantidade de pontos antes e depois. Se 10 antes e 10 depois, pega o ponto de equilíbrio contábil e divida por 10. Representação gráfica do ponto de equilíbrio contábil com o Microsoft Excel a partir do gráfico de dispersão linhas suaves. Você pode também incrementar o gráfico depois do jeito que você quiser. Sim. Aí vai do gosto de cada um. Assim, enfim. Pronto. Era o que tinha para hoje. Tchau e até o próximo vídeo.